Enquanto as crianças saem, você pode ir procurando aí na sua Bíblia o Salmo 73, um salmo de Asaf, que será o texto da nossa reflexão de hoje. Vamos então ler o texto? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, e do coração brotam-lhe fantasias. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua bendita palavra lida aqui nessa manhã. Nós te pedimos que, por graça e misericórdia, o Senhor nos guie na reflexão dessa porção da tua palavra, nos fazendo compreender, ó Deus, essa experiência profunda que Asaf teve quando enfrentou esse momento de crise em seu coração, mas encontrou no Senhor a solução para os seus problemas. Que nós tenhamos o ímpeto de encontrar também no Senhor aquilo que nós precisamos, e que quando o nosso coração for acometido de situações semelhantes, tenhamos a direção da tua palavra, nos guiando e nos convocando à tua presença. Nós te oramos, pedindo que, tanto a mim, que preciso falar, quanto aos nossos irmãos que agora irão ouvir, que o Senhor se apiede de nós e nos guie, para que a tua palavra encontre de fato o nosso coração. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos refletir sobre o título Crente em Crise. E é bem apropriado isso, porque quando eu olho aqui para esse salmo, eu encontro um homem de Deus, Asaf, que era encarregado do serviço no templo. Ele estava ali encarregado de ministrar o louvor e conduzir
a música, mas ele chega nesse momento e ele confessa que estava passando por uma crise de fé. E essa crise que ele enfrenta se resume a um problema que nós costumeiramente chamamos de teodiceia, que é o problema do sofrimento. Quando nós nos deparamos com o sofrimento humano, quando nós olhamos lá para fora, nós vemos pessoas agonizando, cheias de problemas, cheias de dificuldades, com o coração dilacerado, e isso é motivo suficiente para que alguns que não acreditam em Deus, na sua existência, no seu governo soberano, usem como um ponto de argumentação contra a existência de Deus, a existência do sofrimento. E eles usam, então, o seguinte argumento: se Deus é bom e todo-poderoso, então o sofrimento não deve existir. Porque se Deus é bom, Ele não quer que as pessoas sofram. E se Deus é todo-poderoso, Ele tem poder para fazer com que o sofrimento cesse. É bem verdade que este é um argumento falacioso, porque despreza a origem de todo o sofrimento que há no mundo. Nós sabemos que o sofrimento não é meramente uma vontade divina de ver as pessoas sofrendo e sentir prazer nisso, ou meramente o fato de Deus não ter poder para intervir e transformar a situação, mas, como C.S. Lewis fala muito bem no livro O Sofrimento Humano, escrito por ele, a origem desse sofrimento se dá com a queda. E com a queda do homem no primeiro pecado, uma série de consequências trouxe para nós, impregnou na nossa realidade a questão do sofrimento. Assim sendo, para nós que somos cristãos, não é um problema afirmar que o sofrimento existe e que ainda assim Deus continua sendo bom e todo-poderoso. Entretanto, quando o sofrimento se depara sobre a vida de um justo, aí nós começamos a questionar algumas coisas. Porque se alguém que comete pecados sofre como consequência dos seus pecados, nós entendemos como algo natural. Mas quando alguém que anda de forma correta, de forma adequada, que é moralmente íntegro, que não provoca o mal aos outros, que administra bem a sua vida, que administra bem os seus recursos, por que uma pessoa como essa, então, viria a padecer, a sofrer, sem ter causado ele esse sofrimento? Duas respostas normalmente nos vêm em mente. Primeiro, que o sofrimento pode ser um teste de fé e de caráter. Deus, às vezes, usa do sofrimento dos justos para aprovar a nossa fé ou para nos aperfeiçoar na nossa fé. E também usamos a resposta dos mistérios, os misteriosos desígnios divinos. Deus, ele é soberano, e apesar de alguns dos seus planos terem sido revelados a nós, muitas das minúcias, dos pormenores de como ele conduz a história não são claramente nos revelados, então nós não sabemos exatamente o porquê que o sofrimento nos sobrevém. Entendemos, todavia, que Deus é soberano e que Ele pode, sim, utilizar desses meios para cumprir seus propósitos. Apesar de tudo isso, apesar da nossa compreensão, apesar de entendermos que o sofrimento faz parte da nossa realidade e de muitas vezes lutarmos de forma discursal, a partir da nossa palavra, a partir das nossas afirmações, com esses questionamentos que sobrevêm à fé cristã, nós mesmos, às vezes, somos tomados por crises profundas que nos levam a questionar, então, uma série de elementos da nossa própria fé. É o caso desse homem. Então, queria, nesse texto aqui, refletir apenas sobre 3 aspectos dele, que é, o primeiro, o reconhecimento da crise, segundo, as razões para a crise, e, por fim, nós devemos perceber aqui a cura ou a solução para a crise. Nesse reconhecimento da crise,
Asaf começa com uma afirmação que é de extrema relevância para qualquer cristão que se preze, qualquer pessoa que conhece a palavra de Deus. Ele começa afirmando que Deus é bom. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Mas ele, logo em seguida, logo depois de reconhecer a bondade de Deus, o seu caráter bondoso, de reconhecer que a maneira de Deus se relacionar com os justos, com os limpos de coração, é permeada da sua bondade, ele confessa, no versículo 2, aquilo que é extremamente difícil para nós confessarmos comumente. Ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf está confessando que houve um momento na sua vida em que ele quase que se afasta da sua fé, em que seu coração foi tomado por um sentimento de incredulidade, de descrença, de desfiguração de tudo aquilo que ele acreditava, e ele então, depois de curado, chega e confessa a sua crise diante dos israelitas, do povo de Deus, dos judeus. Asaf era um levita, era um homem designado por Davi para ser um dos principais músicos do louvor no templo, e ele e os seus descendentes serviram como cantores e músicos, desempenhando um papel de grande prestígio na adoração em Israel. Era como se ele fosse um pastor, ou um presbítero, alguém de proeminência, um líder conhecido na sua comunidade, muito respeitado, um dos principais deles. E nesse momento que ele chega e reconhece a sua crise, confessa publicamente a sua crise, ele começa a nos dar um exemplo que muitas vezes nós não seguimos. Por que é tão difícil para nós sermos honestos com aquilo que incomoda o nosso coração? É tão difícil, quando se trata de assuntos de fé, nós podermos abrir publicamente o nosso coração, escancarar as nossas vozes e confessarmos que por tantas vezes passamos por crises tão intensas que parece que a nossa fé vai sucumbir. Asaf estava numa condição como essa e confessa com muita franqueza, com muita sinceridade, com muita honestidade, aquele momento tão angustiante que ele estava vivendo. Entretanto, quando nós olhamos para os nossos dias atuais, a dificuldade que nós enfrentamos se dá por alguns aspectos. Primeiro, existem expectativas muito elevadas a respeito dos líderes cristãos. É comum se esperar que um líder religioso seja visto como um exemplo de fé e conduta moral. Afinal de contas, a Bíblia coloca que homens de Deus devem ser padrões de fé. Mas o fato de ser padrão de fé não quer dizer que você é imbatível. Não quer dizer que nós somos invencíveis. Não quer dizer que não sejamos vulneráveis. Depois nós temos também muito medo do julgamento. Afinal de contas, viver dentro de critérios estabelecidos por uma fé, por uma religião, cheia de padrões, de normas, em que o mundo está o tempo todo olhando para nós e exigindo de nós que sejamos as pessoas mais íntegras, mais corretas, mais moralmente justas de toda a terra, tão somente como obrigação. E se você errar tantinho assim que seja, estão prontos para apontar o dedo e acusar. E o problema é que muitas vezes essas acusações não acontecem lá fora, acontecem aqui dentro, em nosso meio, dentro da nossa própria comunidade. Quando alguém é pego em alguma falta, comete algum erro, nós somos velozes para julgar, precipitados em avaliar a situação, apontamos sem conhecer o todo da realidade, e isso torna muito difícil para alguém que se considera servo de Deus ter a coragem de abrir a boca e confessar uma crise. O problema é que também quando somos transparentes demais, quando somos
honestos demais a respeito dos nossos dilemas, daquilo que enfrentamos, nós trazemos, de alguma forma, impacto na nossa credibilidade. E da maneira como o mundo funciona hoje, com a velocidade das informações e da maneira como as pessoas se tornam muito centrais na fé a partir das mídias e dos ambientes em que frequentam, não é? Você vê um homem que de repente começa a pregar no YouTube e que era totalmente desconhecido e com pouco está arrastando multidões para os eventos que ele realiza. É muito difícil, numa velocidade de processos, de informações e de dinâmica da vida, como se dá nos nossos dias, alguém ter a coragem de abrir o coração e não ser, com isso, de alguma forma, impactado na sua credibilidade. Além do mais, a cultura do perfeccionismo que se estabeleceu, afinal de contas, somos o tempo todo pressionados a fazer mais e fazer melhor. Pressionados a sempre dar o melhor de nós em tudo que fazemos. E se antes um dia parecia que era suficiente para realizar algumas tarefas simples, parece que hoje o dia é pequeno demais, porque nós temos que realizar uma série de tarefas extremamente complicadas, extremamente complexas, e com esta série de tarefas que nós realizamos, nós precisamos ser perfeitos em tudo que fazemos. Porque se você não for, o seu vizinho fará melhor e será contratado no seu lugar. E essa cultura de perfeccionismo acaba adentrando também os nossos ciclos religiosos e se impondo como um padrão, uma característica que os líderes também devem ter quando estão conduzindo as suas vidas e a vida dos seus rebanhos. A vantagem de tudo isso, irmãos, é que quando eu olho ainda para esse salmo e vejo a sinceridade de Asaf em dizer: quanto a mim, quase que os meus pés se resvalaram. Olha, faltou muito pouco para se desviassem os meus passos. Eu estava quase me desviando. Tamanha era a crise que eu estava enfrentando. Eu começo a perceber que existe uma distância enorme entre as biografias que nós costumamos ler e as biografias que a Bíblia traz para nós. É impressionante como os biógrafos contemporâneos, quando vão narrar a vida de algumas pessoas que vieram antes de nós, começa tecendo a biografia desses homens de uma forma poética, enaltecendo os seus feitos, mostrando o seu caráter intocável. E aí nós olhamos para esses homens, quem sabe o autor tinha a intenção de nos motivar, mas acaba nos causando decepção, porque nós olhamos para essas biografias e nós dizemos: é inalcançável. Nós não temos como conseguir alcançar esse padrão. São homens tão corretos, tão cheios de Deus, são homens que fazem tanto pelo reino de Deus, que se sacrificaram tanto, que conseguiram construir tanto, que quando nós olhamos, nós ficamos decepcionados conosco. Nós olhamos assim: poxa, como é difícil viver como esses homens viveram. Quem dera ter a inteligência do Jonathan Edwards, a ousadia do George Whitefield. Quem sabe ter a firmeza em oração dos irmãos Wesley, o desprendimento missionário de Hudson Taylor. Quando nós olhamos para essas biografias, irmãos, nós ficamos de fato constrangidos. Mas quando nós olhamos para as biografias que são traçadas nas Escrituras, aí nós começamos a ficar motivados. Porque nós começamos a identificar que homens de Deus, servos de Deus, de fato como são humanos, carregados de dilemas e de problemas, assim como nós. E que apesar dos seus grandes feitos relatados nas Escrituras, também a Bíblia registra as suas crises, os seus problemas, os seus pecados, as suas disfunções, as suas muitas vezes em que o erro se tornou o padrão. Veja o caso de Abraão. Quem poderia negar que Abraão é o pai da fé?
o homem que serve de padrão para seguirmos em obediência e santidade aquilo que Deus determina para as nossas vidas. Mas veja como, para resolver um problema familiar, afinal de contas, Deus tinha prometido um filho, e esse filho não tinha chegado, a impaciência toma conta do coração de Sara, e depois ele vai e se entrega a uma sugestão que a sua esposa dá, e aquilo traz diversos problemas. Vejam, por exemplo, como Jacó, que era o pai dos 12 filhos de Israel, aquele que luta com Deus como príncipe e prevalece, é esse homem que tem uma família totalmente desestruturada, com as esposas que vivem em conflito, com a disputa entre as concubinas, com filhos que estão ali disputando o tempo todo, ao ponto de desejarem e planejarem a morte do irmão mais moço. Homens de Deus continuam sendo homens. Servos de Deus não deixam de ser humanos. E se tem algo que nós aprendemos no exemplo de Asaf aqui, é reconhecer a nossa vulnerabilidade. Quando nós reconhecemos essa vulnerabilidade, então essa imagem irrealista de homens tão cheios de Deus, que se tornam infalíveis, ela desmorona. E surge uma nova imagem de homens que estão lutando o tempo inteiro com dilemas, com problemas, com demandas, que às vezes tomam conta e afogam os seus corações em mágoas, em dúvidas, em crises, mas que são homens que ainda assim sabem onde buscar a solução para os seus dilemas. Asaf, então, ele, depois de confessar a crise, ele começa agora a nos dizer como é essa crise que ele enfrentou. Veja que no verso 3, ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Pastor Robinson pregou aqui na igreja, no início do mês, 2 mensagens a respeito da inveja. Na primeira delas, ele tentou responder algumas perguntas a respeito de como nós podemos preservar o nosso coração da inveja, e uma dessas questões, ele tratava de como ou quando a admiração se torna inveja. Às vezes nós olhamos para uma pessoa, admiramos os seus dons, os seus talentos, a sua postura, aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa faz, aquilo que ela conquistou. E é comum que sejamos tentados a querer ocupar o lugar daquelas pessoas, ou querer alcançar a mesma proeminência, o mesmo sucesso, a mesma prosperidade. E o problema é quando isso se torna, de fato, uma situação em que eu queria tirar a pessoa do lugar para ocupar o lugar dela. Queria até que a pessoa morresse para eu poder ser quem aquele indivíduo é. E é mais ou menos isso que ele trata, discorrendo sobre a vida de José e como os irmãos de José trataram da vida dele com inveja. Afinal de contas, ele era amado pelo pai, e isso era muito claro que ele era o preferido dentre todos os irmãos. Asaf, nesse texto, ele está falando também a respeito da inveja, desse sentimento de ódio, desse desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade do outro. Esse desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. E ele diz que tinha inveja. E já é difícil para nós reconhecermos quando somos invejosos, como o pastor Robson bem falou naquela mensagem.
nós temos extrema dificuldade de dizer que nós, às vezes, somos os invejosos. Nós falamos muito de inveja, né? Tem carro aí cheio de adesivo falando para espantar a inveja, que não inveje, trabalhe, coisas desse tipo, que são slogans por aí, mas nós temos dificuldade em reconhecer que nós, muitas vezes, é que somos os invejosos. O problema aqui é que Asaf não apenas confessa que invejava, ele invejava quem não era invejável. Ele invejava os arrogantes. Ele invejava aqueles ímpios, perversos, que tinham prosperidade. Ele não estava invejando, como um servo de Deus, pessoas exemplares. Pessoas que se tornaram proeminentes pelos seus feitos bondosos, piedosos. Asaf chegou ao ponto de invejar quem não prestava, de invejar quem era ímpio, de invejar quem tinha o coração desviado. E para alguém que é homem de Deus, servo de Deus, abrir a boca, confessar sua crise e dizer que a razão da sua crise era uma inveja tamanha que ele tinha de pessoas ímpias, que apesar de serem assim, viviam prosperamente, é algo extremamente difícil. Mas percebam, irmãos, que aquilo que tomou conta do coração de Asaf, às vezes também nos inquieta, às vezes também toma conta do nosso coração. Porque quando o Asaf confessa isso, ele está observando um padrão que decorre da comparação entre a vida dos justos e a vida dos ímpios. Ele olha para a vida dos ímpios e o que é que ele reconhece? Ele diz que os ímpios não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Eles planejam, fazem coisas erradas, eles falam maliciosamente, contra os céus eles desandam a boca, e tudo isso que eles fazem ainda redunda para eles em admiração de muitos. Veja o verso 10. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sovos. O que é que o texto está dizendo? As pessoas chegam para esses ímpios e escutam o que eles têm a dizer. Tem esses homens ímpios, arrogantes, como uma fonte de que eles devem beber largamente, beber com goles grandes, as informações, aquilo que eles transmitem, aquilo que eles ensinam, aquilo que eles fazem. Afinal de contas, apesar da vida que têm, eles continuam prosperando. E aí percebe que aqui existe um vínculo grande entre olhar para esses homens e admirá-los, ou querer estar no lugar deles, ou querer fazer a mesma coisa que eles, e a cobiça que toma conta do coração. Por que é que as pessoas, os homens, o seu próprio povo, olhava para esses homens como fonte de que bebe a largos sovos? Porque esses homens prosperavam, porque esses homens conquistavam, porque esses homens tinham recursos, porque esses homens conseguiam ter aquilo que o povo de Deus não conseguia ter. Então o coração é tomado por cobiça. A cobiça leva a olhar, colocar os olhos em cima de quem consegue aquilo que o nosso coração ganancioso também quer conquistar. E então passa a acontecer um processo de absorção para uma futura imitação. E isso compromete o coração, compromete a mente, compromete a postura, compromete o caráter. E Asaf estava passando por uma crise tão intensa que o seu coração estava sendo engodado pela ganância e pela comparação. Ainda assim, há vantagens nessa crise que Asaf passa, porque ao invés de fazer como esses que começam a beber dos ímpios a largos sorvos, a goles grandes, Asaf, na verdade,
mostra que o seu coração está indignado. Ele não está aqui simplesmente olhando para os ímpios e desejando ser igual a eles. Apesar da inveja, apesar da cobiça que toma conta do coração, ele não quer ser igual àqueles. Ele fica, na verdade, indignado porque esses homens andam de forma errada e conseguem prosperar, enquanto os justos, e aí ele olha para o padrão da vida dos justos, procuram guardar os seus caminhos, andar de forma correta, obedecer às leis de Deus, fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Todavia, a vida é cheia de dificuldades, cheia de frustração. Muitas vezes a provisão não chega na hora que a gente quer. E ele compara os dois tipos de vida e ele fica indignado com isso. Derek Diener diz que a tentação à arrogância é o que acompanha o bem-estar em demasia. Se ele está correto, e eu acredito que sim, e ele fala isso com base nesse salmo, Deus permite que nós não tenhamos a mesma tranquilidade dos ímpios, exatamente para guardar o nosso coração. Aquelas pessoas que vivem numa tranquilidade intensa por muito tempo, são tentados à arrogância. Normalmente o coração começa a se engodar de si mesmo. Ao contrário do que acontece com aquele que, vez por outra, está passando por alguma aflição, sobretudo se ele confia em Deus. Porque quando ele confia em Deus, é ao Senhor que ele recorre. A indignação que então toma conta do coração de Asaf se dá porque esses homens, como diz no verso 11, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? O que é que esses homens estão fazendo? Questionando se Deus, que é aquele que sonda tudo, que conhece tudo, que vê tudo, realmente está vendo o que eles estão fazendo. E não é que eles questionem isso verbalmente, embora nos versos anteriores eles falam, Asaf fala que os céus também são alvo da blasfêmia destas pessoas. O que ele está dizendo aqui é que a postura deles, a maneira como eles vivem, a maneira como eles agem, demonstra alguém que não crê num Deus que tudo vê. E isso segue que eles vivem sempre tranquilos. E a consequência de alguém que está indignado com essa situação e com essa comparação é aquilo que Asaf então fala no verso 13, infelizmente. No verso 13, Asaf chega ao ápice da sua frustração e ele diz: inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Por que essa crise se aguça tanto? Veja, se ímpios e justos são tão diferentes no seu procedimento, mas o que a vida reserva para eles não é exatamente o que eu considero justo, por que então eu vou guardar a minha vida e viver como um justo, se quem prospera, se quem consegue o que quer e que não é alguém que vai sofrer as retaliações daquilo que está fazendo, é o ímpio? Inutilmente guardei o meu coração. É quando ele chega ao ápice da crise, que ele olha para trás e ele se arrepende ou sente remorso pela maneira como ele viveu até então. Perceba isso. Será que você já passou alguma situação dessa? Alguma crise, algum momento em que você olha para trás assim: eu devia ter feito diferente. Eu não queria ter vivido assim. Eu me arrependo de ter feito essas escolhas. Asaf está dizendo aqui: olha, eu me arrependo de ter sido esse homem de Deus. Eu me arrependo, eu sinto remorso, dói no meu coração ter feito as escolhas que eu fiz durante a minha vida, de ter preservado o meu coração puro, de ter me guardado na inocência. Eu poderia ter feito mais, e quem sabe até aqui, dito como os Titãs naquela música Epitáfio, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer.
Claro, irmãos, que a música não quer dizer apenas isso. Não estou limitando a poesia a essa confissão. Mas muitas vezes, quando somos tomados por crise, e o nosso coração chega ao ápice da crise, nós olhamos para trás e questionamos a maneira como temos vivido, questionamos o fato de termos escolhido seguir o caminho do Senhor, tão somente porque os resultados que vieram sobre as nossas vidas não era aquilo que prometeram, não era aquilo que nós esperávamos. Afinal de contas, tem uma série de promessas lá fora de que se você anda em obediência, se você serve a Deus, você é que vai ser próspero. Se você faz tudo que Deus manda, faz tudo que Deus quer, você é que vai conseguir, você é que vai vencer, você vai prosperar, você vai triunfar, você vai conquistar, você é mais, você consegue. E essas teologias distorcidas, quer queiram, quer não, acabam influenciando o nosso cotidiano quando a crise toma conta do nosso coração. E chegamos então no ápice da crise, confessando que a nossa vida não foi vivida da melhor maneira. Mas perceba que isso está atrelado a uma compreensão de quem é Deus. Isso aqui está vinculado ao entendimento de quem é o Senhor. E é por isso que lá no verso 1, ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel. Mas eu estava em crise, quase que meus pés se desviaram, então não conseguia enxergar essa bondade. Eu não conseguia compreender a bondade de Deus quando eu via o sofrimento do justo, quando eu olhava e via a prosperidade do ímpio. Quando eu comparava os dois, eu ficava indignado. Meu coração foi cheio de inveja, foi engodado por tudo isso que eu via, ao ponto de me arrepender de ter guardado o coração puro. Que vida é essa? Sabe qual é o problema? Olhar centrado no homem. Isso é antropocentrismo. É quando nós centramos no nosso ego ou centramos naquele a quem estamos observando, aquele que está prosperando. Mas essa crise toda, irmãos, tem solução. Todas essas angústias, agonias, todos esses arrependimentos, remorsos, toda essa inveja, cobiça, tudo isso que pode tomar conta do coração, tem saída, tem solução. Como eu mencionei aqui o pastor Robinson lá na pregação sobre inveja, à noite ele trouxe uma frase que ficou impregnada nas nossas redes sociais. Eu gostaria de lembrar aos irmãos: contentamento é a serena alegria de celebrar a vida. Mas sabe quando é que Asaf encontra contentamento? Vê aqui o que é que ele faz. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Sabe o que é que acontece com o nosso coração quando está em crise? Sabe qual é o ambiente que você quer evitar? Culto. A igreja. Você quer fugir disso. Você está em crise. Você não enxerga a bondade de Deus. Mas Asaf precisava ir para o templo. Ele era encarregado no templo. Ele tinha um ministério no templo. E aí, de repente, ele vai para o templo, ele entra no templo. E quando ele chega no santuário do Senhor, quando ele chega no lugar de adoração, na casa onde o povo de Deus se reúne, quando ele olha aquela multidão de pessoas no mesmo espírito, imbuídos de obediência ao Senhor, na oferta de sacrifícios, cânticos de louvores, reflexão na lei de Deus, isso começa a causar impacto curativo na vida de Asaf. É quando a crise começa a ser superada. Se a crise é de fé, a solução vem com fé e por fé. Ele entra no templo. Antes de tornar pública
a sua nova filosofia e renunciar ao seu cargo, Asaf detém-se para considerar as consequências. Ele pensa nos fiéis. Só em falar, só em pensar nisso, ele já estaria causando escândalo aos jovens que tantas vezes olharam para ele como referência. Mas quando ele entra no templo, existem mudanças graves na sua mente. Primeiro, ele começa a compreender a realidade como de fato ela é, e não como uma ilusão construída pela cobiça do coração. Ele olha então e atenta que o fim dos ímpios não é igual a essa ilusão do caminho de prosperidade que aparenta. É apenas aparência. No final, há uma grande diferença entre o que os justos herdarão e o que os ímpios herdarão. Quando Asaf começa a ter essa mudança de compreensão na realidade, ele começa a dizer aqui, verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ele percebe que a realidade não é aquilo que o seu coração, cheio de cobiça e inveja, estava projetando na sua mente. Mas além disso, ele converte o olhar. Lembra que eu falei que ele estava olhando para o homem como centro da realidade? Seja ele nas suas inquietações, seja o ímpio na sua prosperidade. Ele então muda a ótica e começa a olhar para Deus no centro da realidade. Deus passa a ser o condutor de toda a realidade. E quando ele começa a perceber isso, essa conversão no olhar dá a ele a segurança que ele precisa. Verso 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ele deixa de olhar para o homem, passa a olhar para Deus, muda a concepção teológica de um Deus que até então parecia que não era mais um Deus bom, e agora um Deus que o guarda, que o sustenta, que o segura, que o conduz, que faz com que ele vença a crise, vença os dilemas, vença os problemas, ultrapasse limites e agora possa transcender, expandir e continuar em crescimento. Tudo isso acontece por uma decisão. Asaf entrou no templo. Desde os dias dos apóstolos, disse o bispo Riley, até agora, a adoração pública tem sido um dos grandes instrumentos de Deus em fazer o bem à alma dos homens. Em que lugar são os pecadores geralmente despertados? E as almas que estão em trevas são iluminadas? Em que lugar os espíritos são vivificados e os que têm dúvidas são trazidos à decisão? Em que lugar os entristecidos são animados e os sobrecarregados acham alívio? Onde, se não na congregação pública de adoradores cristãos, durante a pregação da palavra de Deus? Quando nós, apesar da crise, apesar dos dilemas, aquietamos o nosso coração na presença de Deus, em reunião coletiva, para a adoração daquele que é bom, toda crise é vencida, toda dificuldade é superada, e a concepção muda, e a afirmação também. Pois se antes ele estava dizendo, em vão conservei puro o meu coração, agora, confessando a crise, ele podia dizer, com efeito, bom é Deus para com Israel. Amém?
Vamos orar, queridos. Se por acaso seu coração estava entristecido, angustiado, amargurado, inquieto, quem sabe você estava olhando para os seus problemas, ou para você mesmo, ou até para outras pessoas que conseguem ter aquilo que você não conseguiu, que conseguem desfrutar do que você não consegue desfrutar. Converta o olhar. Olhe para um Deus que é bom e que não permite muitas vezes que você tenha a plena tranquilidade que tanto deseja para guardar o seu coração da altivez, da soberba, guardá-lo da ruína. Deus é bom. Supere a crise. Vença o dilema. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos porque, apesar do nosso coração ser falível e vulnerável, o Senhor é o Deus que tudo pode e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Apesar da nossa alma tantas vezes ser tomada de angústia e pavor, o Senhor é aquele que nos proporciona segurança bendita. Nós Te louvamos porque neste mundo nós somos tomados de aflições e por vezes o Senhor nos priva de termos aquilo que o nosso coração almeja, anela. Mas quando olhamos para o Senhor e confiamos na Tua bondade, nós podemos crer que tudo que o Senhor faz coopera para o nosso bem. Portanto, ó Deus, guarda-nos, livra-nos de nós mesmos, livra-nos de corações altivos, livra-nos, ó Deus, da impiedade e da perversão dos homens, livra-nos de querermos estar no lugar de pessoas que não consideram a realidade da Tua existência e da Tua bondade. Que não haja arrependimentos ao olharmos para trás e vermos os nossos esforços em seguir os Teus caminhos. Que os únicos arrependimentos que aconteçam nas nossas vidas sejam aqueles que derivam da consciência dos nossos pecados. Faça-nos crescer, ó Deus. Faça-nos prosseguir em fé. É a nossa oração, em nome e para a glória de Jesus. Amém.